dá para imaginar, dá para vislumbrar, até por característica de clube, de identidade mesmo que tem esse Real Madrid, ter no elenco Vinícius Júnior e Mbappé e um dos dois não jogar por uma opção de um treinador? Eu acho que antes disso acontecer, vão tentar chegar a um ponto no qual os dois entreguem o que é pedido, né? Uhum. Assim, o Real Madrid, historicamente, assim, desde que eu acompanho, teve vários momentos de turbulência com os jogadores por diferentes motivos. Sempre que o jogador quis e o técnico também, conseguiu se chegar a um acordo. Então, eu acredito que o primeiro passo vai ser: vamos todo mundo sentar aqui e vamos chegar a um acordo de até onde a gente vai, para eu não ter que tomar decisões drásticas. Só que aí tem um terceiro ponto nessa história, que é o próprio clube, né? Como eu disse, o Real Madrid faz apostas por grandes jogadores, então ele entra nessa equação também. Então vamos ver como é que o Xabi Alonso vai lidar com tudo isso, né? Porque o Ancelotti era um cara que tinha uma facilidade de conseguir se sair bem nesse tipo de contexto, né? Em relação ao vestiário, em relação ao clube, em relação ao que ele tinha que responder sobre as decisões que ele que acabava tomando. Vamos ver como é que vai ser o Xabi Alonso em relação a isso, né? Porque esse, para mim, é o maior passo para se tornar um treinador do Real Madrid. Conseguir fazer essa gestão do que tem dentro do vestiário, das demandas que o clube tem pelos jogadores que contrata e da exigência que a torcida faz de 2 jogos é crise. Então, esse é o passo para o Xabi Alonso mostrar que ele está pronto. Dentro de um Real Madrid que ele vai ter que mudar muita coisa para conseguir o que ele quer. Então é um grandíssimo desafio para um técnico que está apenas no seu 2º trabalho em um clube profissional, né? Vamos ver como é que o Xabi Alonso vai sair. Mas assim, eu acho que antes de se tomar qualquer decisão drástica, se vai conversar. Porque pelo menos na era Zidane e na era Ancelotti era o que se fazia. E eu vejo com preocupação o futuro em curto prazo, porque o que acontece? O Renato lembrou de exemplo, né? Um olha pro outro, o outro olha pro um, fala, pô, ninguém tá fazendo, não vou fazer também. E esse vestiário vai aumentando. Eu lembro do... Daqui a pouco é o Belly, né, que faz. O Mário Sérgio, acho que uma vez falou sobre isso, quando ele jogava no... Não tem como. Não lembro onde o Mário Sérgio estava jogando, ele falou, cara, chegou fulano com um salário bizarro, o cara corria pouco, a gente começou, meu irmão, ele é o maior salário aqui, 4, 5 vezes maior, não tá correndo pra ninguém, ele que resolve então. Era tudo bola no cara. E aí a coisa foi degringolando, eu não lembro exatamente qual era o cenário e tal, o Mário Sérgio sempre foi um cara de falar muitas coisas e tal, desde quando jogou, depois como treinador e tal. E aí tu pega uma situação dessa, de tensões, e tu foi perdendo referência. Tu não tem mais. O Sérgio Ramos não tá mais lá. O Kroos saiu. Parou. O Modric está indo embora, o Casemiro já não está mais. Então, assim, os diplomatas, os apaziguadores, os experientes, sobrou basicamente ali o Carvajal, tem o Rudiger. O Valverde também é uma Valverde liderança, é um cara experiente, apesar de mais Courtois, novo. Então, assim, você perde umas âncoras, e principalmente caras que eram muito exemplos. Que, tipo assim, putz, dá vergonha de tu dar migué com o Modric veterano dando a vida. Dá vergonha de tu dar migué se o Kroos é mudado de posição e faz a melhor temporada da carreira dele sendo 5. Dá vergonha de você dar qualquer tipo de migué, tu tendo um Sérgio Ramos lá, quando tava, dando a vida, ou o Casemiro e tal. Então, quando você tira esses caras e fica um elenco muito jovem, é difícil encontrar... Tem um vácuo, né? As lideranças vão ter muito trabalho, e talvez algumas ocupem. Eu acho que o Bellingham é um cara que rapidamente pode ocupar um lugar de liderança. Chegou a ser capitão no Borussia cedo, com muito 19 clara. anos. Mas isso vai criar tensões. Quando o poder tá vago, você vai gerando disputa ali até a coisa se restabelecer. Esse período, ele é muito turbulento. E eu não tô falando só do Real Madrid, não. Eu falo de qualquer hierarquia, qualquer lugar. Tu perdeu uma liderança, ou 3, 4, vão surgir outras, evidente, boas ou ruins, mas elas vão aparecer. Só que daqui que elas apareçam, tem porradaria. Tem disputa de poder, e aqui não é uma análise... Eu não estou vilanizando ninguém, é a dinâmica humana. Tem briga por poder para ocupar cargo de liderança. Isso vai acontecer no vestiário do Real. Com o coitado do Xabi Alonso tendo acabado de chegar. Pô, e para mim ele sai em desvantagem pelo fato de, beleza, como jogador, foi jogadoraço, tem títulos importantes, mas ainda não tem nenhum... Eu acho que isso ainda ajuda. Ajuda dele não ter... de ele ser o Xabi Xabi Alonso. Jogar, pô. Não, porque se ele fosse o Nagelsmann, por exemplo, que nunca jogou, que não tem tamanho, ele chega num clube novo, mudando o esquema, falando, pô, esse cara ganhou o quê? Ganhou o campeonato alemão, pô, beleza. Ganhou o quê? Aí ele fala, mas assim, Champions aqui nesse clube.
Peraí, mas como, assim, como técnico, esse é o ponto. verdade entendeu? seja dita, Falando assim, se isso eu pode acho- ser uma desvantagem. não sei. Eu acho que o trabalho e a teatralitada de ontem era bem positivo dentro do acho. Mundial. Fala, Tati. Eu vi o time variando, entendeu? Eu acho que o que vai ser chave para o Xabi Alonso conseguir fazer tudo funcionar dentro das decisões dele é ele ter o respaldo do clube, né? E parece que ele tem. Porque aí é que tá o ponto de desequilíbrio nisso, né? O Xabi Alonso já passou pelo Real Madrid, ele já ganhou tudo como jogador, tudo. Não tem o que os jogadores que estão no vestiário que ele já não tenha ganhado. Copa do Mundo, Eurocopa, Champions, tudo. Então, nesse sentido, eu acho que não tem essa discussão. Para mim, a grande diferença é, se ele tem o respaldo do clube, ele vai poder fazer o que ele quiser. E parece que ele tem, porque o Real Madrid tomou a decisão do Xabi Alonso ser o treinador do Real Madrid. Então, eu acredito que nesse início de trabalho, ele vai ter o respaldo do clube. E aí, para mim, faz toda a diferença em termos de começar a organizar as coisas. Gi, você tinha pergunta pra ela, depois a gente vai falar sobre o Rodrigo. Então, é exatamente isso. Sobre isso. Vamos escutar então primeiro o Xabi Alonso? Beleza. Aí depois você manda pra pra Tati? entender como é que vai ficar o elenco, né? Boa. Quem sai, quem fica, quem pode ser negociado.